Senhor Jesus, amado e bendito Senhor Jesus, te damos graças, Senhor Jesus, te damos graças nesta manhã, te damos graças pela tua presença, te damos graças pelo teu Espírito que habita em nós, que está entre nós, que está também sobre nós, agindo em nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua palavra viva, pela palavra da verdade, pela tua palavra que nos salva, que nos liberta, a tua palavra que é vida eterna para nós. O Senhor nos disse que as tuas palavras são Espírito e são vida. Nesta manhã, Senhor, dispensa Espírito e vida por meio da tua palavra. Vivifica o nosso espírito, renova a nossa alma, renova a nossa mente, vivifica o nosso coração. Também seja vida em nosso corpo mortal, por meio do teu Espírito. Ó Senhor, vivifica a tua palavra em nós, que ela seja viva em nossos corações, que ela produza fé viva, fé para crer, fé para receber, fé para reagir, para te servir, para te adorar, para te louvar, para profetizar a tua palavra, para anunciar a Cristo, anunciar o Evangelho de Deus, anunciar a graça salvadora, anunciar o reino de Deus, aleluia, e anunciar o arrependimento. Senhor, nos leva ao arrependimento. Precisamos nos arrepender, precisamos voltar nosso coração a Ti. Precisamos mudar as nossas mentes, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, a nossa forma de ver as coisas. Ó Senhor, voltamos nosso coração a Ti, para Te conhecer mais, para receber mais de Ti, conhecer mais a Tua mente, e principalmente conhecer mais o teu coração, conhecer o desejo do teu coração, conhecer o que te satisfaz, aquilo que satisfaz a tua vontade, o desejo do teu coração. Amado Senhor, bendito Senhor, em teu nome santo oramos, Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Irmãos, pela graça de Deus, estamos aqui novamente. O Senhor nos concedeu graça, nos concedeu vida, nos concedeu misericórdia. Ele usou de sua bondade, de sua longanimidade, de suas compaixões para conosco, para que possamos ouvir a palavra de Deus, para que possamos continuar a ouvir a palavra de Deus, a termos comunhão na palavra de Deus, aonde não somente falamos a palavra de Deus, onde ouvimos a palavra de Deus, aonde temos comunhão na palavra de Deus, aonde todos participam, crendo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus produz fé no nosso coração, reagindo com o amém, com o aleluia, com glória a Deus, dizendo bendito seja Deus, e fazendo pequenas orações de confirmação, também fazendo orações, proclamações proféticas,
também intercedendo por aquele que fala. Você também pode profetizar o que está ouvindo na vida de outros. Se você se lembrar de alguém, interceda, entra em oração através desta palavra. Aleluia! Vamos tornar esta palavra uma comunhão, um compartilhar, algo que todos possam participar, todos possam ser edificados, possam receber vida e vida em abundância. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu comecei orando, antes de tudo, oração. Aleluia! Antes de tudo, pois exorto que use a prática de orações, de súplicas, de intercessões, de ações de graças por todos os homens. Aleluia! Antes de tudo, oração. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nós iremos continuar a falar sobre João 12, de 20 a 25. Nós vemos aqui anteriormente que a intenção daqueles gregos era de livrar o Senhor. O inimigo de Deus enviou aquelas pessoas, influenciou aquelas pessoas, por mais que a intenção deles fosse boa, não era a vontade de Deus, porque aquilo impediria que Cristo fosse para a cruz, que Cristo fosse para o Calvário, morrer na cruz, derramar o sangue dele e nos redimir, nos reconciliar com Deus, a fazer a propiciação pelos nossos pecados, a nos reconciliar com Deus, a remover a nossa culpa e a ali cumprir a justiça de Deus a nosso favor. Deus exerceu a justiça dele em Cristo a nosso favor. Ele nos justificou pela obra de Cristo no Calvário. E isso se tornou disponível a nós, isso foi declarado a nós, foi imputado a nós, quando Cristo ressuscita dentre os mortos. Ele ressuscitou para a nossa justificação, para nos fazer justos, para que Deus nos considere justos, nos declare justos, que Ele, em seu decreto, Ele diga: vocês são justos, porque a minha justiça em Cristo, que foi exercida no Calvário, agora está sobre vocês, está em sua vida, está em seu ser, ela foi colocada em você, não no sentido que ela foi infundida, mas no sentido que ela foi imputada, ela foi colocada em nossa conta, os pecados foram perdoados, as ofensas foram perdoadas, a culpa foi removida, o escrito de dívida foi rasgado. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Deus nos vê agora como justos em Cristo. Nós fomos feitos justos como pessoas que nunca pecou perante de Deus, porque aquele que nunca pecou, ele morreu em nosso lugar, ele derramou o sangue dele em nosso lugar, ele cumpriu a justiça de Deus em nosso lugar, a justiça
de Deus em Cristo. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a palavra diz que aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, ele foi feito pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, aquele que não conheceu o pecado, aquele que é justo, santo e glorioso, quando ele foi crucificado, quando ele foi pendurado no madeiro, na cruz, no Calvário, ele foi feito pecado. Em qual sentido? Todo o pecado, todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade, do mundo inteiro, foram colocados sobre ele. Então ele foi feito pecado nesse aspecto. Primeiramente, ele tomou sobre si, ele carregou e levou os nossos pecados. O pecado estava sobre ele na cruz. Agora existe um segundo aspecto dele ter se tornado pecado em nosso lugar. O pecado, ele ofende a Deus, ele se opõe a Deus, ele se rebela contra Deus, ele leva o homem a ser independente de Deus. O pecado é independência de Deus, é rebelião contra a vontade de Deus, é uma rebelião direta contra Deus, é uma natureza que se opõe à natureza santa de Deus, é uma natureza contrária, é uma natureza que se revolta, se rebela, se torna independente de Deus. Então Deus, em sua reação, em sua retribuição, por ser santo, justo e glorioso, pelo pecado ofender a justiça, a santidade e a glória de Deus, Deus precisa punir o pecado, ele precisa derramar a sua ira sobre o pecado, ele precisa condenar o pecado, ele precisa julgar o pecado com sua ira, com sua cólera santa. Ele precisa punir o pecado, castigar o pecado, condenar o pecado, julgar o pecado. Aleluia! Então ali Cristo foi feito pecado também nesse aspecto, porque o julgamento de Deus, a condenação de Deus sobre o pecado, a ira de Deus, a cólera de Deus, a punição de Deus sobre o pecado, recaíram sobre Cristo na cruz do Calvário. A ira que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Cristo na cruz. Ele foi feito pecado, porque todo o nosso pecado foi colocado sobre ele, e toda a ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre ele na cruz. Dessa forma, para que a justiça de Deus fosse cumprida, para que a glória de Deus, a santidade de Deus fossem satisfeitas, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus. Ele foi feito pecado, o pecado foi colocado sobre ele, a condenação do pecado, a ira de Deus, o julgamento sobre o pecado veio sobre Jesus no madeiro, e nós fomos justificados. Ali foi executada a justiça de Deus em Cristo. Cristo cumpriu a justiça de Deus e nós fomos justificados, nos tornamos justos
pela justiça de Deus em Cristo. Aleluia, pelo justo que sofreu o santo juízo de Deus em nosso lugar. A justiça de Deus recaiu sobre ele, sobre o justo, para que nós, pecadores, nos tornássemos justos. E a palavra fala que nós nos tornamos a justiça de Deus em Cristo, nos tornamos a expressão, a manifestação, a exibição da justiça de Deus em Cristo, porque essa justiça foi para nos reconciliar com Deus, foi para remover a nossa culpa, foi para remover a ira e o julgamento de Deus da nossa vida, foi para nos conceder o perdão, foi para nos conceder vida eterna. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Nós nos tornamos a justiça de Deus, somos a exibição da justiça de Deus, porque Deus, de maneira justa, santa e gloriosa, Ele nos fez justos. E essa justiça que nos foi imputada, ela se torna real em nossa vida pela graça de Deus, quando a graça de Deus nos alcança, pelo Evangelho de Deus que nos é anunciado. O Espírito Santo produz fé no nosso coração, fé para crer no Senhor Jesus, fé para receber o Senhor Jesus, fé para receber a justiça de Deus, e nos leva ao arrependimento. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Aí nós podemos crer, podemos receber a justiça de Deus em Cristo e sermos justos. Ela é aplicada em nossa vida. Nós somos salvos, somos redimidos, somos regenerados pelo Espírito Santo, recebemos uma nova vida, uma nova natureza, nos tornamos membros da igreja, entramos no reino de Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor, e nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo, nos tornamos santos e justos pela fé em Cristo Jesus. E essa fé não vem de nós não temos mérito, ela procede de Deus, da graça de Deus. Ao ouvirmos o Evangelho, o Espírito Santo, pela palavra do Evangelho, gera fé em nosso coração, para podermos crer, para podermos receber o Senhor Jesus e sermos salvos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Assim, a justiça de Deus em Cristo é aplicada na nossa vida, e ali nós nos convertemos a Deus, nos convertemos dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro, para servir, para adorar o Deus vivo e verdadeiro, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Amados irmãos, eu quero encerrar esta mensagem, eu quero prosseguir, eu quero tentar agora nesta mensagem encerrar. Nós vimos aqui que essa vida da alma que precisa ser odiada, precisamos entender, odiar a própria alma, a vida da alma, o ego, não é a anulação da sua personalidade, não é ascetismo. Ascetismo é um rigor,
na esfera física, que envolve o corpo físico, a pessoa se priva de coisas legítimas que foram dadas por Deus para a manutenção da nossa vida. A pessoa se priva de alimento, se priva de beber água, se priva do sono, se priva do descanso, se priva de alguma recreação, ele se isola, ele não tem amizade com pessoas, ele acha que tudo isso está agradando a Deus, ele negligencia coisas da sua saúde, ele não cuida da sua vida, dos detalhes da sua vida física, biológica, ele tem um rigor ascético, ele se priva de coisas legítimas que Deus criou para o nosso bem-estar, para o nosso bem-estar físico, para o nosso bem-estar mental, emocional, para que possamos viver uma vida comum e normal na terra, para que possamos servir a Deus, para que possamos buscar a Deus. Precisamos ser saudáveis fisicamente, saudáveis emocionalmente, e esse ascetismo que leva o homem a se privar de comida, de descanso, de algum tipo de amizade, leva o homem a rejeitar qualquer tipo de conforto, qualquer tipo de facilidade que existe hoje em dia. Hoje em dia a vida está mais fácil, tem coisas que facilitam a nossa vida, coisas que agilizam o nosso trabalho, agilizam a nossa vida, que nos faz ter mais tempo para cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família, para estudarmos e termos mais tempo para servir a Deus, mais tempo para orar, mais tempo para ler a palavra, mais tempo para estar em reuniões, mais tempo para estar na presença do Senhor, mais tempo para visitar, para pregar o Evangelho. Então tem muitas facilidades hoje que Deus preparou para que nós possamos cuidar bem da nossa vida física, da nossa vida humana. Paulo fala que nós devemos orar para que tenhamos vida mansa e tranquila. Essa vida que ele fala é a vida humana normal, é a palavra bios ali, é a vida física que nós vivemos, é a vida humana. Ela precisa ser mansa e tranquila. Paulo também fala que Deus é aquele que prepara todas as coisas para o nosso aprazimento. Ele prepara coisas para o nosso prazer, para a nossa satisfação humana. São coisas legítimas que Deus cria, que nos dá prazer, que nos dá satisfação. Não são coisas pecaminosas e mundanas. Toda vez que se fala de prazer, se lembra de coisas carnais, coisas pecaminosas. E existem prazeres humanos, satisfações humanas que trazem tranquilidade, mansidão, traz uma certa calma para a nossa vida. Nós necessitamos dela, necessitamos de amizade, necessitamos de a dose certa de conforto na nossa vida. Tudo isso é para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, para servirmos a Deus, aleluia, para termos força, para servirmos ao Deus vivo e verdadeiro, para podermos nos dedicar ao Senhor, nos dedicar ao reino de Deus, aleluia. Então, se você praticar ascetismo, se você for muito radical, você vai acabar ficando doente, você não consegue servir a Deus adequadamente.
nos aspectos práticos do serviço, você será limitado, porque você está fazendo algo que Deus não pede para fazer rigor ascético. Paulo fala, não tem poder nenhum contra a carne, contra o pecado, contra a sensualidade. Por outro lado, perder a vida da alma, odiar esta vida da alma, o ego, não é anulação de personalidade, não é você anular a sua personalidade, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de reagir, a sua maneira espontânea. Você é uma pessoa mais alegre, reage com riso, acha graça das coisas. Você é um pouco mais sério, você é uma pessoa mais harmoniosa, você ri quando pode, você fica sério quando deve. Tem pessoas também que extrapolam demais, é muito sério, ou acha graça demais das coisas. Todas essas coisas têm que ser tratadas. Precisamos ser o que nós somos, mas aprender em Cristo a sermos nós mesmos de forma normal, com as virtudes de Cristo, com as virtudes divinas, com a palavra de Deus, ser o que nós somos, aquilo que Deus permite que nós podemos ser, aquilo que não é pecaminoso, aquilo que não prejudica o próximo, aquilo que não prejudica a minha vida, aquilo que não prejudica a igreja, aquilo que não prejudica o reino de Deus. Eu não preciso anular, porque Deus, essa humanidade, ela está sendo transformada, conformada à imagem de Cristo. O Mateus vai se tornar o Mateus em Cristo. O irmão João, o irmão Roberto, a irmã Maria, a irmã Renata se tornarão o que eles são em Cristo, em conformidade com Cristo, serão transformados. Aleluia! A nossa humanidade será transformada, tudo será aperfeiçoado, amadurecido. Tudo aquilo que é espontâneo, toda a sua seriedade, todo o seu jeito alegre, feliz, todo o seu jeito mais sério, todo o seu jeito mais cuidadoso, eles serão transformados na imagem de Cristo e amadurecerão na vida divina, serão transformados e serão úteis a Deus. Não anule a sua personalidade, apenas odeie a carne e o pecado, odeie o pecado, rejeite o pecado e odeie a vida da alma, as ideias espirituais que não pertencem a Deus. É nesse sentido que você precisa odiar a vida da alma, as heresias que vêm no seu coração, os pensamentos maus contra Deus, os pensamentos maus contra os irmãos, pensamentos que não têm base na palavra de Deus, que você quer introduzir na igreja, no serviço a Deus, interpretações que não estão de acordo com a palavra de Deus. Odeie isso, rejeite isso, pensamentos que distorcem os atributos divinos, pensamentos que distorcem a bondade, a graça de Deus, pensamentos que distorcem a obra perfeita e consumada de Cristo no Calvário, ideias que dão
uma visão distorcida do que é a igreja, do que é o reino, do que é a vida cristã. O ascetismo é uma visão distorcida da vida cristã. A anulação da personalidade também é uma visão distorcida da vida cristã. Precisamos ser o que nós somos em nós mesmos, mas vivermos vida santa, vivermos pela vida de Deus, ser cheios do Espírito Santo. Então a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, de reagir, serão um meio para glorificar a Deus, porque estamos permitindo a vida de Jesus se manifestar em nossa carne mortal. E também odiar a vida da alma, odiar a si mesmo, é odiar o excesso de interesse próprio, o excesso de pensar muito em si mesmo, o excesso de egoísmo. É isso que traz estas sugestões malignas, as falsas doutrinas, as ideias idólatras, as distorções da palavra de Deus, porque todas essas ideias que se opõem à vontade de Deus são ideias que de alguma forma oferecem um benefício para você ter uma vida mais fácil, com menos compromisso com Deus. Então existe o aspecto pessoal da vida da alma, o excesso de lutar pelos seus interesses. Lute pelos interesses de Deus, pelos interesses do reino de Deus, pelos interesses da igreja de Deus, aleluia, os interesses do Evangelho. Os interesses do Evangelho são anunciar a Cristo para que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, aleluia, louvado seja o Senhor. Então os irmãos estão claros? Odiar a vida da alma, perder a vida da alma, negar o ego, negar a si mesmo, não é ascetismo no corpo e não é anulação de personalidade. Você deixa de estudar, o assunto que Deus te deu inteligência para você entender, para você desenvolver, você abandona. Na sua profissão você não se esmera tanto, você não quer mais se atualizar, você acha que está bom, eu vou me dedicar somente a Deus, mas você se esquece que Deus quer te usar nos dons naturais que Ele te deu também, através deles, na sua profissão, no seu estudo, na sua família, no seu cuidado com a sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Deus quer, a partir desses dons naturais que Ele concedeu na sua vida humana, Ele quer usar como um meio para expressar as virtudes humanas de Cristo, as virtudes divinas, manifestar os atributos divinos. Ele é um meio para que Ele seja glorificado. Use o seu estudo, o seu trabalho, os seus negócios, os seus relacionamentos para glorificar a Deus, para que as pessoas vejam que existe algo diferente em você, para que as pessoas fiquem pensativas, comecem a pensar, a ficar incomodadas de uma forma positiva. O que Ele tem, porque Ele é diferente. Existe algo misterioso quando você irá testemunhar que você crê no Senhor Jesus Cristo, que você é filho de Deus, que você é cidadão do reino de Deus, que você é um crente, que você crê no Senhor Jesus,
que você crê que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, que você crê que o Senhor Jesus morreu por você, que você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos para te justificar e te dar a vida eterna. Aleluia! Não anule a sua personalidade, não se prive de amizades, de relacionamentos, somente daquelas amizades, daqueles relacionamentos que nos tentam a ir para o mundo, nos tentam a pecar, nos tentam a tornar vaidosos, orgulhosos, coisas que tentam trazer dúvida à nossa fé, coisas que desrespeitam a nossa vida cristã. Essas amizades, esses relacionamentos, pode ser até mesmo com cristãos professos, se afastem deles, se apartem deles, mas de forma comum, de forma normal, mantenha os seus relacionamentos, as suas amizades no limite correto para poder testemunhar o Evangelho de Deus. Aleluia! Não se torne um estranho, um isolado. Seja uma pessoa normal, uma pessoa que ama as pessoas, que dê atenção a elas, que as respeite, que se preocupa com elas, para que a palavra de Deus não tenha impedimento. Aleluia! Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E isso é necessário o nosso testemunho, a nossa oração e o nosso cuidado, a nossa pregação do Evangelho para essas pessoas. Aleluia! Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Aleluia! Então, os irmãos estão claros? Não é ascetismo, não é anulação da personalidade. Ascetismo traz doença física, anulação de personalidade traz problemas psicológicos, traz a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, traz o medo, traz instabilidade emocional, traz uma série de coisas na vida de quem pratica isso, de quem tem esse pensamento. Então evitem, irmãos, o ascetismo na esfera física e evitem a anulação da personalidade, para que você, para que eu, para qualquer um de nós não venha adquirir algum problema psicológico, algum problema na alma, porque você está se esvaziando da sua humanidade, você está jogando a sua humanidade fora, jogando a humanidade fora no aspecto físico, se privando de coisas que Deus preparou, que são boas para a sua saúde, e coisas que são boas para a nossa saúde emocional. Você se esvazia, está se despindo da sua humanidade, e depois vem a tristeza. E se você está sem Deus e sem humanidade, existe depressão, existe um vazio, não tem humanidade na alma, não tem Deus na alma, vai existir depressão. Mas o Senhor quer que você restaure, recupere a sua identidade como ser humano, restaure a sua humanidade legítima e encha essa humanidade de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Assim seremos vasos de honra na casa de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. O que eu quero ver aqui na palavra, irmãos,
é quando Jesus respondeu no versículo 23: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A glorificação aqui do Filho do Homem, que Jesus se refere, não é a glorificação que Jesus teve quando ele ressuscitou, ascendeu aos céus, foi entronizado à destra do Pai, foi feito Senhor e Cristo de todo o universo. Quando ele retorna para a glória, ele é coroado de glória e de honra e espiritualmente glorificado. E ele foi glorificado no trono, no terceiro céu. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o Rei dos reis, aleluia. Ele está em glória, exercendo o seu senhorio, o seu reinado e o seu sacerdócio. Ele vive para sempre para interceder por nós, para que nós sejamos plenamente salvos, sejamos salvos até a perfeição, até a maturidade. Então ele está em glória no céu, ele ascendeu e foi glorificado nos céus, aleluia, louvado seja o Senhor. Aqui no versículo 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Aqui estava chegando a hora dele ser crucificado, estava chegando a hora dele morrer na cruz. E a morte do Senhor na cruz, o sofrimento do Senhor Jesus na cruz, era o Filho do Homem sendo glorificado. Cristo, ele foi glorificado naquelas 6 horas que ele esteve no Calvário. Por que, irmãos? Porque ele foi glorificado em sua morte. A glória de Deus, ela está ligada a algumas coisas, está ligada à manifestação de Deus. Deus manifesto, glória é Deus manifesto. Glória também é os atributos divinos, as qualidades divinas, as características divinas sendo manifestadas, sendo reveladas. Glória é Deus se expressando, é Deus se manifestando, é Deus se revelando, Deus se fazendo presente, Deus comunicando as suas virtudes, os seus poderes, os seus atributos, as suas excelências, as suas magnificências, as grandezas de Deus sendo expressas, sendo reveladas, sendo manifestadas. Isso é algo que diz respeito à glória de Deus. Então, Deus ser glorificado é Deus ser expressado, manifestado, Deus ser revelado, Deus ser comunicado, Deus se dispensar, Deus se transmitir, Deus se mostrar, manifestando a si mesmo, manifestando os seus atributos, as suas virtudes, as suas excelências, as suas grandezas, ele mostrando as suas riquezas, ele revelando as suas belezas, revelando tudo o que ele tem e o que ele é. E essa glória é eterna, é infinita. Há atributos divinos que nós não conhecemos, que nós iremos conhecer na eternidade, na esfera celestial, pela eternidade.
no reino de Deus nós iremos conhecer e nós ficaremos a eternidade inteira conhecendo a Deus, conhecendo a glória de Deus, conhecendo atributos divinos. A bondade é um atributo de Deus. Então, Deus ser glorificado é quando Deus manifesta algo de si mesmo. E por outro lado, Deus, ele é louvado e adorado, admirado, ele é amado. As pessoas o admiram, o adoram, as pessoas o amam, as pessoas se consagram a ele, se dedicam a ele. Quando ele é glorificado, quando ele se manifesta, Deus se manifesta em seus atributos, se revela em seus atributos, ele se dispensa. Isso significa que ele se transmite, ele se dá a nós, ele entra em comunhão conosco, ele se faz conhecido a nós pelo seu Espírito, pela sua palavra, comunicando algo de seus atributos para nós, aleluia, algo das suas qualidades, que são perfeitas, plenas e eternas, aleluia. Espírito de adoração vem em nós neste momento, quando falamos sobre esse espírito de louvor. Então, irmãos, eu quero falar com vocês o que o Espírito Santo me mostrou. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Filho de Deus encarnado, ele foi glorificado naquelas 6 horas em que ele sofreu na cruz e derramou o sangue dele. Ele morrendo na cruz, ele foi glorificado. A morte de Cristo glorificou a Cristo, porque ali no Calvário, naquelas 6 horas, todas as virtudes humanas de Cristo que eram elevadas, todos os atributos divinos de Cristo, todas as virtudes divinas de Cristo, as excelências de Cristo como Deus, foram ali manifestadas na sua humanidade, morrendo na cruz. Todas as qualidades dele foram manifestas, foram reveladas, foram ali expressas de forma como nunca será antes manifesta, porque ali ele se entregou por amor por nós. A palavra fala que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ali ele se entregou pela igreja. Foi em amor. Ali ele expressou o mais profundo, o mais grandioso amor, o amor mais perfeito. Ele nos amou com eterno amor, e esse eterno amor que é perfeito, que é eterno, que é pleno, que não tem carência de nada, ele foi expresso quando ele morreu na cruz. O amor é um atributo divino, o amor é uma virtude humana. Então o seu amor por nós, ali como homem, foi manifesto na humanidade dele. Ele nos amava eternamente como Filho de Deus, mas em carne na terra, na sua humanidade, ele também nos amava nesse eterno amor. Também na sua humanidade, em sua alma humana,
Ele nos amava. Então, o Filho do Homem foi glorificado. As suas virtudes humanas, os seus atributos humanos, as suas qualidades humanas, as excelências humanas daquela humanidade santa, pura, perfeita, imaculada, sem pecado, elas foram manifestas quando ele morreu. E a primeira expressão daquela humanidade foi o amor. Ele derramou a vida dele na morte. Ele derramou a alma dele na morte por amor. Ele glorificou o amor. Ele revelou o amor dele por nós. E o amor dele era o amor de Deus. O amor de Deus foi glorificado na humanidade de Cristo. E a humanidade de Cristo foi glorificada, porque ali o amor que ele carregava por nós foi expresso, manifestado, revelado, foi dado a nós. Por isso, o Filho do Homem foi glorificado. O Senhor Jesus também ali, suportando a cruz, ele também demonstrou graça, que é um atributo divino, também é uma virtude humana. A graça de Deus se expressou na vida humana dele. A graça divina se expressou na humanidade de Cristo, na graciosidade da humanidade de Cristo. A misericórdia, a compaixão de Deus foram manifestadas na cruz, na humanidade de Cristo. Cristo exerceu misericórdia e compaixão por nós. Ele manifestou a longanimidade. A longanimidade fala da paciência, de um longo ânimo, um ânimo longo. Então, ele foi longânimo, o ânimo dele em paciência chegou ao extremo, foi glorificado. Ele suportou a morte por nós até o fim. A paciência humana dele foi glorificada. Ali houve a compaixão dele por nós, o amor dele, a graça dele. Há muitos atributos, há muitas virtudes humanas do Deus encarnado, do Filho do Homem, que é o Filho de Deus encarnado, o Filho do Homem. Na humanidade dele, ele derramou o sangue dele por nós, em amor. Ele se derramou por nós, ele se entregou por nós, ele derramou a alma dele na morte. Foi um penoso trabalho. Ali ele trabalhou a favor de nós, ele fez uma obra, ele fez um trabalho de redenção, o trabalho mais difícil deste universo, a obra mais difícil, a mais dolorosa de todas. Ele fez ali no Calvário, ele expressou o que é Deus trabalhando. Ali ele expressou o serviço dele a Deus, a obra dele em favor do homem foi expressa de forma plena no Calvário. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vou dizer algo que eu já disse antes. A glória, as virtudes, os atributos foram expressados, manifestados de forma transbordante. Por isso Paulo fala que a graça de Deus é superabundante, onde abundou
o pecado superabundou a graça. Havia uma abundância de pecado para ser perdoado, para ser remido. Havia uma quantidade inimaginável, nós não podemos calcular o tanto de pecado, de transgressões, o tanto de ofensas à glória, à santidade e à justiça de Deus que havia ali. Ele suportou o castigo em nosso lugar. Por isso Paulo fala: a graça superabundou, ela transbordou. Cristo, ele transbordou em graça ali, para que o pecado fosse perdoado. E para que o pecado fosse perdoado, o pecado precisava ser julgado, punido pela ira, pela cólera de Deus. Ele suportou nas últimas 3 horas a ira de Deus sobre ele, a cólera de Deus sobre ele. E ele não sofreu somente fisicamente. Os cristãos que estudam a palavra de Deus, que leem os servos de Deus, que escrevem livros, que interpretam, que acompanham os ministros genuínos da palavra de Deus, que interpretam adequadamente a palavra de Deus, que são verdadeiramente iluminados pelo Espírito Santo, ungidos, capacitados pelo Espírito Santo. Vocês sabem que ali houve um sofrimento na alma do Senhor Jesus. Foi um sofrimento físico, foi um sofrimento na alma e foi um sofrimento no Espírito de Jesus, no espírito humano dele. Ali na cruz, ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu uma dor terrível no corpo físico, sofreu uma agonia profunda na alma. Ele também sofreu terrivelmente no espírito dele. Era uma dor física, era uma dor emocional na alma e era uma dor espiritual, um sofrimento espiritual, um sofrimento na alma e um sofrimento no corpo físico. Era um sofrimento que abrangia o físico, o emocional e o espiritual, todo o ser dele, toda a vida dele. A vida física dele sofreu, a vida da alma dele sofreu, a vida espiritual dele sofreu, todo o ser dele sofreu, e ele foi glorificado. Para ele suportar esses sofrimentos, ele teve que exercitar todas as suas virtudes elevadas e expressar os atributos divinos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Por isso ele foi glorificado, porque todas as virtudes de Cristo, da sua humanidade perfeita, foram ali reveladas, manifestadas e expressavam os atributos divinos de forma plena e transbordante para a nossa salvação. Os atributos de Deus foram exercitados, revelados, manifestados nas virtudes humanas de Cristo no Calvário, para a nossa redenção. Ele foi glorificado. E aonde que nós podemos perceber isso, irmãos? Nas 7 palavras, nos 7 pronunciamentos
que Cristo fez quando estava crucificado. Esse é um estudo muito maravilhoso que nós também podemos ter. Vocês podem procurar mensagens sobre isso, livros que falam sobre isso. Os 7 pronunciamentos de Cristo, os 7 brados de Cristo, as 7 palavras, que são as 7 sentenças, as 7 orações de Cristo ali no Calvário, morrendo na cruz, expressam as virtudes humanas e os atributos divinos de forma plena. Ali Deus foi plenamente glorificado em uma humanidade perfeita, santa e sem pecado. As virtudes daquela humanidade foram glorificadas, foram reveladas para a humanidade, reveladas para todo o universo, reveladas para todos os anjos, até mesmo para os anjos caídos, para os principados e potestades, e eles foram derrotados, foram envergonhados na morte de Cristo, porque ele glorificou a Deus plenamente, ele glorificou a humanidade perfeita que ele recebeu do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu de Maria e ele recebeu uma humanidade perfeita pelo Espírito Santo. Ele glorificou o que havia de melhor, de mais excelente. Ele glorificou as excelências da humanidade dele. Assim, principados e potestades foram expostos ao desprezo, e o escrito da dívida que constava contra nós foi rasgado. Aleluia, louvado seja o Senhor. E a justiça de Deus foi feita, e ali, nesta glorificação, Cristo, ele glorificou, ele expressou a glória de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, de forma plena e transbordante, para a satisfação de Deus primeiramente, e para a nossa salvação, para a nossa redenção. Irmãos, o tempo terminou, nós iremos parar por aqui. Que o Senhor abençoe a todos vocês, que esta palavra seja bênção e edificação para todos vocês. Aleluia! Louvado seja o Senhor.